Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, um programa em que abordamos temas sobre tecnologias digitais, inovações, tendências. E hoje vamos falar de um tema bastante fascinante, chamado robótica. Máquinas que pensam, que se movem e que fazem tarefas que são muito semelhantes ao que a inteligência humana exige. Bom, e para falarmos sobre isso, nós estamos aqui com os nossos especialistas. Vamos dar aqui as boas-vindas, primeiramente, ao pastor Tiago Costa. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor, Amém. Abençoe a gente aqui, né? Pastor Tiago Costa, que é membro do Grupo Ciência e Fé, Amém. Também engenheiro eletricista, Sim. né, com várias especializações, dentre elas também em matemática, em robótica, inclusive é professor de robótica educacional na Escola Dodge, não é isso, Tiago? Isso. Vamos lá dando alguma aula de robótica para os alunos. Vai trazer bastantes contribuições aqui para nós, para o nosso aprendizado. Também conosco o nosso irmão Luiz Claubert. Pai do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, pastor Marcos, pastor Tiago, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Amém. O Luiz também tem participado de diversos programas aqui conosco, trazendo suas contribuições, formado em ciência da computação, também com várias especializações na área e também servidor da Controladoria Geral da União, auditor federal, não é isso? Isso. Luiz? Muito bem. Bom, para nós iniciarmos aqui nossa conversa, né, sobre esse assunto que hoje está bastante em efervescência, né, até no mercado, eu queria dirigir aqui a primeira pergunta ao Tiago. Tiago, explica para a gente o que é a robótica. A robótica, ela é um ramo da engenharia, né, por assim dizer. E quando eu estou falando aqui em engenharia, eu estou englobando as engenharias de modo geral, mecânica, elétrica, mas também a parte de software, ciência da computação, inteligência artificial. Então, a robótica ela é uma disciplina que, na verdade, ela vai ter um envolvimento multidisciplinar, onde nós vamos criar máquinas ou equipamentos que vão executar alguma coisa de forma sistemática, né? O interessante é que o tema, a palavra robô, ela só surgiu em 1921, num teatro. Olha. Então, aí surgiu essa palavra robô. O primeiro robô mesmo que a gente fez já foi ali em 1954, um primeiro robô industrial chamado Ultimate. E ele foi instalado na General Motors. Então, ele foi o primeiro robô de fato. E a robótica é esse tema que vai juntar engenharia elétrica, engenharia mecânica, a parte industrial, a parte de programação. Hoje, muito em voga a inteligência artificial, que nos ajuda em programações complexas. Então, a robótica ela é uma junção de todas essas disciplinas para criar um equipamento, uma máquina que vai executar alguma tarefa específica ou tarefas multidisciplinares também. Então, a robótica é isso, é criar esse equipamento que vai conseguir executar alguma coisa de maneira sistemática. Muito bem. Considerando a presença da robótica no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Quais os destaques, né? Quais os avanços aí que nós podemos destacar para o nosso público? Se a gente fizer uma linha do tempo da robótica, a gente vai ver que a nossa expansão na robótica ela vai se dar um pouco maior ali na expansão industrial, onde os robôs começam a ser parte integrante das montadoras, das grandes montadoras, né? Começa ali alguns robôs, os carros são construídos de maneira mais linear, mas nos últimos anos a gente dá um salto ainda maior por conta da inteligência artificial. Ela nos auxilia nessa programação, que antes era uma programação um tanto quanto difícil. Então nós fomos avançando na questão mecânica, mas tínhamos dificuldade na questão de programação. Aí, com a inteligência artificial, a gente consegue dar um salto nesse aspecto. E aí, nos últimos tempos agora, a gente tem visto os robôs sendo cada vez mais incrementados e implementados no nosso dia a dia. Robôs que antes, até pouco tempo atrás, se a gente falar aí de 10 anos atrás, robôs que a gente tinha como impossível. Os primeiros humanoides ali, que vão se dar ali em 1990, pela IBM, alguma coisa. Se você pegar aqueles primeiros humanoides lá de hoje, você vai ver que a tecnologia deu um salto muito grande. E hoje nós temos robôs que assim, substituem
em muitos aspectos, muitas das nossas atividades, né? A gente começa a ver, assim, uma robotização da nossa vida cotidiana. Nós temos os robôs que têm a limpeza de casa, temos alguns robôs que já são bem humanoides, que conversam, que trocam ideias com a gente com tranquilidade. Isso vem da inteligência artificial também, desse avanço dessa tecnologia que auxilia na robótica, né? No ambiente industrial também, a gente encontra muitas, né, aplicações. Robôs que fazem cargas, né, de Sim. equipamentos, transporte, às vezes até. Transportes assim de pequena, eu já vi em muitos vídeos os robôs que ajudam a fazer em setores de almoxarifado, de estoque, Logística, de grande porte. De modo geral. Essa questão da logística, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala inicial é que, primeiro, né, não é uma tecnologia recente, então, quer dizer, é uma ciência que já surgiu desde a década de 1920, né? 1920, na verdade, foi a palavra. Robô foi numa peça, né? Entendi. Uma peça comum e depois o primeiro robô mesmo vai ser de 1954, né? Então já foi alguma coisa idealizada, até inclusive antes de surgir a inteligência artificial. Sim, com certeza. Porque a inteligência artificial, ela iniciou na década ali de 50, né? Com Alan Turing, depois veio em 56 o John McCarthy, né? Cunhou o termo, né? Inteligência artificial, Sim. que aí trouxe aquele impacto, né? Há muita divergência assim, entre os autores da ciência da computação, se esse seria um termo, né, ideal, mas o fato é que trouxe um marketing muito grande, né? E aí, unindo essas duas ideias, porque robótica, pelo que eu entendi, Tiago, ela é um envolvimento da engenharia mecânica com a elétrica, né? Engenharia mecânica, eletrônica, né? Elétrica, e aí a gente bota elétrica / eletrônica, né? E programação. Eu preciso desses 3 aspectos para necessariamente montar um robô. Eu vou trazer parte da engenharia mecânica, e aí quando a gente fala em engenharia mecânica, a gente não está restringindo a disciplina só engenharia mecânica. Tudo que envolve a engenharia mecânica, mecatrônica, controle de automação, né? Isso vai tudo entrar dentro da robótica. Eu estou pegando as bases principais dessas engenharias. Então, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica e eletrônica, né? E a programação. Quando eu tenho a junção desses 3 aspectos, eu consigo montar, ainda que bem basicamente, um robô, né? E é isso que a gente trabalha em escolas já desde de pequenos para ensinar noções desses 3 aspectos para que o aluno possa desenvolver a parte de robótica em escolas de ensino fundamental e médio, por exemplo. Nesse sentido que você está falando, de trazer a robótica nesse sentido educacional, é interessante porque ele envolve, né, a robótica ela envolve matemática, né, ela envolve física, né? Sim. Então, realmente é multidisciplinar. Tem várias disciplinas que você pode trabalhar, muitas vezes, num experimento, né? A gente começa, eu vou dar um exemplo assim, da nossa didática na robótica, a gente começa ensinando para os alunos mais novos a parte de eletrônica. O aluno começa a entender como que funciona a eletrônica básica, porque isso é a base para depois eu pular para uma eletrônica mais complexa, que é a eletrônica de robótica, né? Então, você tem uma eletrônica básica, depois você vai para uma mecânica básica, você vai entender como que são os movimentos. E aí, dependendo do tipo de robô que você vai fazer, essa mecânica ela vai ser mais complexa. É muito mais fácil eu criar um robô com 4 rodinhas que vai andar do que eu criar um robô com 2 pernas que vai caminhar, porque eu vou ter que trabalhar melhor o centro de gravidade, que aí você vem a parte da física, num robô bípede do que num carro de 4 rodas. Então, o centro de gravidade é muito mais fácil de eu trabalhar num carro de 4 rodas do que num robô bípede, num robô que vai andar, efetivamente igual um homem. Então, isso aí são conceitos que vão se especializando, vai tendo uma complexidade maior para que eu consiga executar outras tarefas, mas também são mais complexas. Sim. Então, a gente começa pela mecânica básica, né? Essa mecânica de motores, e aí vai avançando. O aluno ele vai montar um carro que vai andar, o aluno depois vai montar um braço mecânico, que aí eu vou envolver pelo menos 3 motores com eixos diferentes. Repare que para eu desenvolver um carro robô, eu só tenho o eixo da frente e laterais para virar. Quando eu vou mexer com um braço mecânico, um braço só.
eu vou ter 3 motores, no mínimo com 3 eixos diferentes, o que vai levar o braço para frente e para trás, outro motor que vai fazer o braço girar e outro motor que vai fazer esse movimento, você imagina. E eu ainda estou tirando os movimentos da mão, né, que são mais complexos. Então, cada vez que você vai fazendo com que o robô seja mais realista, se torna cada vez mais complexo, cada vez mais trabalhoso, visto a quantidade de movimentos que a gente faz, né? Mas, de qualquer forma, é interessante que se trabalhe isso, porque é uma forma, não que todas as aulas, né, devam ser assim, né? Muitas vezes as pessoas podem ter professores nos assistindo, né? Ah, meu Deus, eu vou ter que entender, né, de robótica para poder ensinar matemática ou física. Não. Mas quando você, muitas vezes, planeja uma aula envolvendo algo com robótica, que é uma das nuances, né? Claro, a robótica, hoje ela está sendo usada em diversos meios, pastor Tiago trouxe aqui, né, de uma ampla variedade de possibilidades, uma delas é na educação. Mas quando você leva uma classe a um trabalho como esse, você está, muitas vezes, trazendo para eles uma aplicação prática daquelas leis da física, de coisas que são muitas vezes ensinadas somente de forma teórica, que para eles às vezes talvez não faça sentido, né? Sim. Mas quando você traz um experimento desse, agora eu estou entendendo o teorema de Pitágoras, para que serve? Agora eu estou entendendo aquela lei de Newton, né? Agora eu estou entendendo o porquê da lei da gravidade, né? Entender isso, porquê e tal, etc. Então, assim, eu creio que a aula fica mais, né, motivadora, mais rica, né? Dá mais sentido, né, creio eu. Você consegue trazer, sair da teoria para a prática, né? Você consegue mostrar essas questões na prática. Certo. Um ponto importante é destacar quanto à questão do braço mecânico, né? Então, a notícia recente agora, da semana passada, que, de fato, né, a Amazon ela conseguiu desenvolver um braço mecânico que ele, de acordo ali com os escritórios, com os espaços de logística da própria Amazon, ele já, de fato, irá auxiliar os trabalhadores nas suas atividades, no cotidiano, no dia a dia. Então, nós vemos aí que há uma evolução nítida, né, de algo que era teoria e agora temos isso na prática. Não, e é interessante que esse avanço ele é muito assim, rápido, né? Os primeiros, por exemplo, robôs com braço mecânico que a gente utilizou efetivamente foi no serviço militar. Você tinha robôs de esteira, né, o carrinho de esteira, mas ele tinha um braço mecânico para verificar ou desarmar ou mesmo detonar bombas. Porque aí você tirava o fator ali, que é o homem de perto, se ela explodisse, você não perdia o indivíduo, você perdia só o equipamento, né? Entendi. E aí isso foi cada vez mais se aprimorando. Tem os submarinos com braços também mecânicos que fazem pequenas soldas no fundo do mar, né? Que, exploração de petróleo. Então, você tem assim, isso vai se aprimorando cada vez mais, né? Cada vez mais você vai tendo... assim é o conhecimento humano, na verdade, né? Uma pessoa executa uma parte, outra pessoa melhora aquilo e assim vai aperfeiçoando até nós chegarmos àquilo que nós temos hoje aí com braços que são bem mais realistas. Ao ponto de você ter, por exemplo, os braços biônicos, né, de pessoas que foram amputadas e você consegue colocar o braço e ela ter movimento na mão e hoje, inclusive, sensibilidade. Consegue identificar se está frio, está quente através do braço biônico, né? Então... Maravilha. É uma tendência isso também, as próteses biônicas, né, que vão auxiliar também em amputados como cada vez mais tecnológico, né? Interligado ao corpo humano, né? Sim. Agora, Tiago, é impressionante, de fato, como a gente vê, né, toda essa tecnologia hoje à disposição das indústrias, mas não só profissionalmente, até à disposição das pessoas, né? E aí a gente... fatalmente acaba chegando naquela pergunta, né? Será que existe um limite para a robótica, né? Para a inteligência artificial, que né? Há um limite entre homem e máquina, né? Até onde isso pode chegar, né? A gente, assim, do ponto de vista científico, as nossas limitações hoje elas se dão muito pela nossa tecnologia. Né? Hoje toda a nossa programação é baseada nos transistores, né? Que são a base da nossa programação e a base do nosso hardware, né? Por assim dizer. Então nós estamos limitados nisso, inclusive há uma corrida
científica para descobrir outros meios de você executar essas programações, né? Essa programação de hardware, que é a programação de placa-mãe e tudo mais. A gente também está limitado com energia, né? Há uma limitação muito grande da nossa tecnologia por conta das baterias. A gente não tem celulares, tablets melhores, porque não tem bateria que sustente, né? Então, há uma corrida também nisso, na questão energética, de armazenamento e baterias cada vez mais eficientes. E a nossa programação ainda, a nossa inteligência artificial ainda tem muito que progredir. Então, do ponto de vista tecnológico, o horizonte ainda é grande. Pode-se melhorar muito, né? Podemos ter uma melhora muito grande. Mas aí você vai... a robótica vai substituir o homem? É possível que em alguns aspectos. Mas isso gera outras oportunidades de trabalho. Então, hoje, por exemplo, é melhor eu ter um soldado que vai até o artefato tentar desarmar ele, cheio de equipamento para tentar diminuir a possibilidade dele morrer, né? Ou é melhor eu ter um robô que vai lá e faz esse serviço? Se acontecer o pior, vai afetar só o robô. Mas ainda assim eu tenho um ser humano operando por trás. Outra coisa que você vê muito, a robótica na medicina. Nós temos cirurgias hoje que são cada vez mais finas, assim, do ponto de vista bem assim, milimétrico, que só é possível com a robótica, né? Mas existe um médico que está operando através daquela robótica. Então, sempre, acredito eu, né, que sempre vai ter a figura do ser humano para auxiliar, né, e para direcionar os aspectos da robótica. Se a gente pensar que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, é, assim, muitíssimo improvável. Porque a inteligência artificial é baseada naquilo que nós sabemos, né? Então, produzimos. Que nós produzimos. Então, ela está limitada ao nosso conhecimento, né? Então, a gente às vezes tem uma visão hollywoodiana disso, né? De que vai entrar um espiral. Não, isso é impossível, assim, do ponto de vista técnico, né? E aproveitando essa oportunidade da fala, né? Se de fato a robótica irá substituir o homem, né? O ser humano, né? A mesma notícia que fala sobre esse braço robótico da Amazon, né? Ela traz ali, ela nos dá a ciência de que o mercado americano hoje, o maior empregador, a Amazon é o segundo maior empregador em termos de pessoas, né? Perdendo apenas para o Walmart, que é o primeiro. E a Amazon, então, ela se prepara, né, para substituir ali em torno de 600 mil pessoas, né, como mão de obra, por conta dessa incrementação, dessa adição desse braço mecânico para auxiliar nas tarefas ali do cotidiano. Agora, por outro lado, ao olharmos o Fórum Econômico Mundial, o último relatório que foi publicado, ele traz ali para nós ali várias características em relação ao que é esperado do profissional do futuro, né? Falando sobre a questão do pensamento crítico, ele fala sobre a parte da inteligência emocional, o aprendizado contínuo. Então, nós percebemos que cada dia mais o que é pedido de nós, né, como profissionais, como pessoas, é ser humano, né? Sim, é ser mais humano e não mais robô, né? Verdade. Nós temos até um irmão nosso, que é o Alessandro. Ele hoje mora na Europa, né? E ele assim, ele tem uma ênfase muito grande, ele é um ícone, assim, da parte de robótica no mundo, é uma referência. E justamente numa conversa que tivemos com ele, ele falou assim, não, olha, a execução do robô e da inteligência artificial, ele é muito mais rápida do que a execução do ser humano. Então, se nós botarmos duas pessoas aqui, né? Duas situações, um ser humano para fazer uma execução de uma determinada tarefa e uma inteligência artificial, muito provavelmente a inteligência artificial vai ser mais rápida, né? Só que a tomada de decisão da inteligência artificial é muito pior do que a tomada de decisão da inteligência humana, onde ele vai a inteligência humana vai ponderar muitos aspectos, né? E é até uma reportagem muito interessante dos primeiros carros autônomos. Foram colocar o teste, aí colocaram os testes indoor, né, com materiais assim, que eram somente no computador, né, não era fisicamente ainda,
para fazer teste. Aí chamaram os especialistas de robótica comigo, tinha um brasileiro na ocasião, me fugiu agora o nome dele. Aí mostraram o carro indo, andando, aí botava a figura de um elefante na frente do carro. Aí o carro via o elefante e parava. Botaram a figura de uma pessoa, o cara via a figura de pessoa e parava. Botaram um obstáculo, o carro via o obstáculo e desviava. Aí todo mundo, que beleza, tal, maravilha. Aí o brasileiro, né, tinha que ser o brasileiro, ele fala assim, coloca o elefante de cabeça para baixo. Aí a pessoa que estava fazendo o teste era um americano, mas por que nós vamos colocar? Um elefante não vai aparecer de cabeça para baixo. Não, mas coloca o elefante de cabeça para baixo. Aí colocou na simulação o elefante de cabeça para baixo. Aí o carro não entendeu, passou direto e matou o elefante. Aí ele falou, você está vendo aí, faltou inteligência no carro, porque o elefante estava lá. Só que estava de uma maneira que o carro não entendia. Não tinha aprendido Não tinha ainda. aprendido aquilo. Então, essas coisas elas vão se aprimorando ao longo do tempo. Mas sempre vai haver um gap. Sempre haverá um gap onde a inteligência pode falhar nesse aspecto, entendeu? Então, a tomada de decisão do ser humano ele é melhor do que da inteligência artificial. Então, nós podemos concluir, né, que essa questão, como o Tiago mesmo falou, né, Luiz? O robô vai substituir o ser humano, né? Entendemos que a possibilidade disso é praticamente, né, nenhuma, né? É claro, ele pode pegar situações de aprendizado de máquina e potencializar, fazer rápido, né? Ele pode pegar uma interpretação de um texto, por exemplo, saber se naquele texto as pessoas estão expressando um sentimento positivo ou negativo, e aí o ser humano talvez demandaria tempo para, numa quantidade de comentários muito grande, demandaria tempo, né? Que o robô poderia fazer em questão de menos de um segundo. Sim. Né? Milhões de comentários dizer, tantos por cento aqui as pessoas foram a favor, ou tantos por cento foram contra, enfim. E é interessante que há um texto na palavra, né, que vai ao encontro, né, desse entendimento, e a palavra é a nossa base, né, de fé, de prática cristã também, que é Efésios capítulo 2, no verso 10, que diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos feituras do Senhor. A robótica, a inteligência artificial são feitura do homem. E, portanto, vai se limitar àquilo que ela aprende com o que é produzido pelo homem. Mas não tem alma, né? Não tem uma série de competências e habilidades que são próprias do ser humano, né? A intuição, a criatividade, né? Coisas que exigem de fato, que são mais humanas, como o Luiz falou também. O interessante é que nós temos que entender que a robótica ela segue uma programação já estabelecida, né? Por nós, a gente estabelece uma programação e ela vai seguir aquela programação. Nós diferente desses termos, né, dessas questões de robótica, e até diferente de todas as outras criaturas, nós recebemos do Senhor uma coisa que é muito importante, que é o livre-arbítrio. Verdade. De poder servir ou não servir ao Senhor. Enquanto a robótica está preso todo aquele código que eu coloquei ali, e ela vai ficar naquilo ali, assim, sempre, vai gerar um loop infinito naquilo ali, nós, seres humanos, não. Nós somos criaturas de Deus e temos a capacidade de entender aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, aquilo que é humano, aquilo que não é humano. Entender todas essas coisas e, principalmente, a capacidade de escolher servir ou não servir ao Senhor. Por isso que quando o Senhor se revela à nossa vida, nós temos esse livre-arbítrio. Agora nós conhecemos o Senhor. Agora nós entendemos que há um Deus maravilhoso. Verdade. Que há um lugar para nós na eternidade. Ali nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio. Verdade. De servir ou não servir ao Senhor. Aí está a maior prova que Deus, ele não quer que sirva a ele robôs, né? Sim. Ele não quer fazer de nós robôs, porque ele nos dotou desse poder do livre-arbítrio, né? Então temos a escolha. Os robôs atendem aos comandos da programação humana. Mas a alma do homem, ela tem a oportunidade de atender à voz do Espírito Santo. Sim. Seguir a revelação do Senhor. Gente, Amém. bom, estamos aí já no encerramento. E mais uma vez aqui agradecer a presença, né, dos nossos convidados. Pastor Tiago,
A paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Pai do Senhor, os irmãos. A gente está sempre à disposição. Luiz, a paz do Senhor. Estaremos em outras oportunidades. Luiz está sempre conosco aí. Amém. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Agradeço também pela oportunidade. Amém. O tema é vasto, não dá para esgotar tudo e voltaremos com o pastor Tiago em outras oportunidades, certamente, para falarmos mais. Há muito que se falar desse assunto, mas aqui foi uma boa abertura. Aprendi bastante, gostei também, espero também que vocês tenham gostado. Assim, encerramos mais um programa, Redes Digitais. Até o próximo. A todos a paz do Senhor Jesus.